A gente está nessa série falando desse tema, Eu Sou. E eu quero conversar com vocês hoje sobre o quanto de Deus há em nós nos dias de hoje. Só que essa história ela começa lá com Abraão e chega até Moisés, quando Moisés é desafiado por Deus a libertar o povo de Israel que estava cativo lá no Egito. E eu quero falar dessa passagem. No primeiro episódio dessa série foi falado dos atributos de Deus, do caráter de Deus, e eu quero relembrar esse caráter de Deus com vocês. Tá lá, os atributos, e eu chamo atributos, o pastor Ednei colocou caráter, né? Mas os atributos é como se fosse o final do caráter de Deus, e eu vou explicar. Se a gente sabe que Deus é amor, Ele tem o caráter de amor, as ações dele serão amorosas. Então, esses atributos de Deus, eles vão estar diretamente ligados ao caráter de Deus. Então, se nós cremos que Deus é amor, devemos esperar dele a atitude amorosa, a atitude de paz, a atitude de restauração, a atitude de conhecimento daquilo que ele deseja para as nossas vidas. E eu coloquei lá, parafraseando e copiando lá o pastor Ednei nesse primeiro episódio, está lá os nomes de Deus, né? O Eu Sou, e eu vou explicar o porquê que eu estou colocando isso, estou propondo isso para vocês. Está lá, eu vou ler o El Shaddai, o Todo-Poderoso, Jeová Jireh, aquele que supre, Rafá, aquele que cura. Tem mais, Nissi, Deus é minha vitória, Shalom, minha paz. Então tudo isso está no caráter de Deus e nos serve de atributo, porque em determinados momentos nós precisaremos desse relacionamento com Deus. Um relacionamento de paz, um relacionamento de cura, um relacionamento de vitória. E tem mais, né? Tem muitos outros atributos que nós podemos olhar para Deus e identificar que Deus é. Por exemplo, aqui se fala muito, Deus é bom, não é bom? Mas será que Ele é bom de vez em quando ou Ele é bom o tempo todo? Se você crê que a bondade está no caráter de Deus, o atributo dele é ser bom o tempo todo. E é isso que eu quero conversar com vocês, porque esse texto aí, de Êxodo 6, 23, Deus se revela a Moisés de uma forma bem interessante. Antes, lá no capítulo 3, Deus convida Moisés a libertar o povo de Israel, porque havia um clamor por aquela libertação. O povo clamava para ser liberto do cativeiro do Egito. E lá no Monte Horebe, Deus encontra Moisés e fala: olha, eu quero te propor um desafio. Eu quero que você seja o libertador do meu povo. Mas Moisés diz: quem é você? Eu vou lá, vou me apresentar ao seu povo, mas o que eu vou dizer para ele? Quem é você? E aí Deus fala para ele: diga que o Eu Sou te enviou. Então Moisés olha, pensa e fala: bom, esse Eu Sou, eu tenho uma vaga referência que é o Deus do meu pai. E aqui no capítulo 6, ele já vai apresentar, dizendo: disse Deus ainda a Moisés, eu sou, agora o Eu Sou se apresenta como Senhor dele. Até então, no capítulo 3, era o Eu Sou te enviou. E aí tem um porquê desse Eu Sou. Por que Moisés faz essa pergunta? O Eu Sou. A quem eu vou chegar lá para o povo e dizer que eu fui enviado? Quem me enviou? Quem é você? Qual é o teu nome? Existia um porquê disso. E é sobre isso que a gente vai tratar. O Eu Sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. E aí continua dizendo: por isso, já no versículo 6 do capítulo 6 de Êxodo, por isso diga aos israelitas: eu sou o Senhor,
Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios, eu os libertarei da escravidão, e eu os resgatarei com braços fortes. Agora, o porquê que Deus está se apresentando para Moisés? Se Moisés conhecia, ouviu falar do Deus do pai dele, e agora está sendo apresentado ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac e ao Deus de Jacó. Por que isso? E a gente vai descobrir mais à frente, e eu vou colocar o slide para você ver, que Moisés foi criado lá na sociedade egípcia, naquele povo, que adorava, né, mais de 2.000 deuses. E Paulo, eu vou botar deuses com letra minúscula, porque Paulo, lá em 1 Coríntios, ele diz assim, 1 Coríntios capítulo 8, ele diz assim, olha, muitos conhecem alguns deuses, falam de deuses, mas nós cremos em um só Deus, o único Deus. Então, Paulo atribui a esses deuses com letras minúsculas, ele atribui o nome de ídolos. Então, para aquele povo, aquela sociedade egípcia, haviam 2.000 deuses, e Moisés cresceu ouvindo o nome de todos eles. E pela cultura, pelo estudo que ele teve, certamente ele conhecia a maioria deles. Pode ser que não conhecesse todos, né? Mas ele conhecia muito, porque ele foi um homem culto, ele estudou, ele aprendeu, ele andava lá no palácio. Então, ele ouvindo isso, ele fala, tá bom, eu vou lá, eu vou me apresentar ao povo, aos israelitas, ao teu povo, mas eu tenho que apresentar e dizer, alguém me enviou. Quem? Eu digo, qual é o teu nome? E aí, Deus fala, eu sou o Senhor, o Senhor. E se eu pudesse dar um subtítulo a essa mensagem, eu daria o eu sou, o Deus suficiente. Porque naquela sociedade, havia Deus ou ídolos para todos os gostos. Ídolos ou deuses da fertilidade, da terra, do sol, da água. Aliás, da água não tinha. Deus de tudo. Deus da árvore. E toda a sociedade colocava sobre si esse peso de ter, de acordo com a sua própria necessidade, um Deus específico. Então, era uma sociedade politeísta que adorava vários deuses, por isso eram mais de 2.000 deuses. E agora vem o Deus de Israel e fala, eu sou o Senhor. E provavelmente, a Bíblia não relata isso, mas me vem na mente, e se eu estivesse no lugar de Moisés, eu pensaria isso, espera aí, eles estão vivendo aqui debaixo da tutela de 2.000 deuses, e você está mandando eu ir lá e dizer que o eu sou me enviou? Para eu dizer isso para eles, o eu sou tem que ser um Deus suficiente, que substitua todos esses 2.000 deuses, ou 2.000 ídolos. E na carta de Paulo, 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, ele diz lá que aquela sociedade, muito embora já bem depois dessa época de Moisés, ele diz que aquela sociedade se converteu, e principalmente a igreja em Tessalônica, se converteu dos ídolos ao único Senhor e Deus. Então, o eu sou, ele se apresenta para Moisés, apresentando também para ele uma soberania de eu vou suprir todas as tuas necessidades, toda a necessidade desse povo. Vocês não precisam ter outros deuses. Mas como sempre, a sociedade sempre sofre ataque de outros deuses. Seja a sociedade lá em Moisés, mais à frente a gente vai ver na época de Jesus como era. Por quê? Porque nós, seres humanos, nós homens, a gente precisa de muitas coisas nas nossas vidas. A gente tem muitas necessidades e essa necessidade aponta para nós que nós vamos pedir ajuda a alguém, ou a algum amigo, ou a Deus,
ou ainda a ídolos, infelizmente. E é assim que essa história se desenvolve. E Moisés, então, ele se apresenta aos israelitas dizendo: olha, o eu sou me enviou. Mas olha só os deuses lá, os ídolos do Egito. Tem lá o deus, o Amon, o deus oculto, ou o ídolo oculto, Anubis, o embalsamador divino, a deusa da fertilidade, o senhor dos mortos. Esses são os principais que eu coloquei, só para você ter ideia de como Moisés se apresenta diante de Deus, porque ele tinha dúvida. Eu sei que você é o Deus do meu pai, mas eu vivo numa sociedade que tem mais de 2.000 deuses. Como é que eu vou te apresentar lá para os israelitas? Como é que eu te apresento? E aí Deus fala para ele: eu sou o Senhor, o Deus suficiente. É um desafio para nós olhar para essa questão e falar: um Deus só? Aqui a sociedade egípcia adora todo e qualquer tipo de Deus que se crie, porque a necessidade humana é tamanha. E você vem se apresentar, me propondo um desafio para libertar o teu povo, dizendo que você é único nessa necessidade deles? Tá bom. E Deus se coloca sempre assim. E se nós olharmos a história, passam-se séculos e séculos depois dessa história de Moisés, até chegar em Jesus. Se nós olharmos, sempre haverá entre o homem e Deus, sempre haverá proposta de ídolos para as nossas vidas. Sempre haverá alguém querendo interromper esse relacionamento de Deus para o seu povo. E Deus já sabia disso. Quando ele se apresenta mostrando isso a Moisés, fala: ó, eu sou o suficiente, vocês não precisam de outro Deus. Esquece tudo isso. E é por isso que Moisés se apresenta diante de Deus e fala: quem é você? Qual é o teu nome? O que eu falo para eles lá? E Deus então se apresenta: eu sou o Deus suficiente. Aleluia. Passados-se séculos, vem esse mesmo Deus que se relacionou com Moisés, que livrou o povo de Israel do Egito. Ele tira o povo do cativeiro, ele é suficiente no deserto, ele é suficiente o tempo todo ao povo de Israel. E agora ele envia o seu filho para viver entre os homens. Até então, lá com Moisés, ele determina que Moisés estabeleça tabernáculos, tendas, né, para que ele habite na tenda e Moisés converse com ele face a face, para abençoar o povo. O homem naquela época tinha um Deus que era soberano, um Deus que era suficiente, mas que não tinha acesso direto a esse Deus. Mais para frente vem o templo de Salomão e Deus está no templo. Novamente o homem precisa de intermediários para ouvir a voz de Deus, para receber algo de Deus, a direção de Deus. Mas Deus continua sendo suficiente. A todo tempo, Deus olha, Deus supre, como o pastor André falou, Deus é provisão o tempo todo. Mas sempre existem pessoas, ou ídolos, ou coisas, ou desejos que se interpõem, ou querem se interpor entre nós e Deus. E aí Deus, com o plano que tinha, envia seu filho. Agora Deus não está mais lá, Deus está entre os homens. Aleluia. E ele envia seu filho e diz, o texto lá de João, o Evangelho de João, capítulo 1, 14, versículo. Aquele que é a palavra, tornou-se carne e habitou entre nós. Agora o Deus que habitava em tabernáculo, que habitava no templo, está entre nós. Porque ele não quer e quer cada vez mais diminuir a distância ou o espaço que há entre ele e o homem,
para que haja essa comunhão plena nas nossas vidas. Porque é interessante notar, queridos, que a gente tem as nossas necessidades, e tem muitas, né? Se eu fosse colocar uma lista aqui dos meus desejos, das coisas que eu anseio, dos planos que eu fiz, ia ser uma lista de petição enorme. Eu tenho muitos anseios, tenho as minhas necessidades, só que, não sei você, mas quantas vezes já te ofereceram uma proposta de ganho fácil? Quantas vezes já te ofereceram algo para você resolver rapidamente? Não, paga ali, o cara resolve lá, zera, dá um jeito. Quantas vezes já te propuseram a você se apresentar a determinada pessoa que vai resolver o seu problema? Basta pagar. Fácil, né? Fácil. É tão fácil, às vezes, resolver algumas coisas segundo a visão humana, mas e o Deus suficiente? E aí eu me lembro disso, até por profissão, eu me lembro desse Deus e falo, não, eu não posso, porque eu tenho uma aliança com o Deus suficiente. Um dia ele se apresentou para mim e falou, Marcelo, esquece a sua vida de pecado, esquece a sua vida de falhas, de erros, de comprometimento, de mágoas, de feridas. Eu sou o Deus que te é suficiente. Aleluia. E quando esse Deus suficiente se apresenta por meio de seu Filho, agora ele está entre os homens. Agora ele está lado a lado com o homem. E ele se apresenta dizendo, eu e o Pai somos um. Eu faço a vontade do Pai. Quem vê o Pai, me vê. Eu sou o Deus, o eu sou está presente entre os homens. E aí eu começo a olhar que, dado os passos de tempo decorridos de Moisés até Jesus, Deus sempre foi um Deus suficiente. E agora ele prova isso colocando seu próprio Filho entre os homens para dizer, eu continuo sendo suficiente. Não há barreiras, não há ídolos, não há deuses que prevaleçam diante de mim, diz o Senhor. E Jesus chega entre os homens e ele fala, eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Aleluia. E ele o tempo todo fala, eu sou, porque quem me vê, vê o Pai. Eu sou o suficiente para você, ó homem. Eu sou o suficiente para aquela tua necessidade. Eu não te abandonei. Os anos se passaram, mudaram os profetas, mudaram os reis, mudou a sociedade, mas eu continuo sendo Deus suficiente. Glória a Deus. E é isso que me faz olhar e perceber que Deus esteve entre nós quando Jesus veio à terra. E é interessante, porque se nós olharmos agora para Jesus, que ele fala, eu sou, eu sou, eu sou, e a gente pode dizer de Jesus, Jesus, o Filho suficiente. Antes era o Pai, o Deus de Moisés, o Deus suficiente, o Pai suficiente. Agora ele manda o Filho. Será que o Filho é suficiente? Será que Jesus tem sido suficiente para nós? Será que a gente pode declarar, Jesus, tu és o grande eu sou. Tu és aquele que operou lá com Moisés. Tu és aquele que cumpriu todas as ordens que o Pai deu. E tu és aquele que me é provisão todo o tempo. Deus não abandonou o homem. Passaram-se séculos, queridos. E olha Deus entre nós por meio do Filho. Ele se apresenta. E Jesus é o Filho
suficiente. Mas a obra não termina aí. E Deus novamente se apresenta de uma forma tão maravilhosa, tão preciosa, que aponta para nós o seguinte: eu continuo querendo ser mais próximo de você. Eu continuo desejando guardar a tua vida. Eu continuo desejando estar com você. Eu continuo desejando ser o único Deus na sua vida. E naquela sociedade lá de Paulo, de Jesus, haviam também inúmeros deuses, ídolos. E Paulo vai falar isso. Tessalonicenses, 1 Coríntios, ele vai dizer isso. Que haviam ídolos. E os ídolos eram agora gregos, romanos e de tantas outras sociedades de época. E eles, novamente, esses ídolos, se colocam entre os homens e Deus para dizer: não, se você quer ser próspero, adore determinado ídolo. Se você quer ser próspero, quer crescer espiritualmente, adore outro ídolo. Se você quer ser fértil, adore outro ídolo. A toda hora as sociedades apontavam para outros deuses, para ídolos. E Jesus se apresenta e fala: eu sou. O eu sou me enviou. O eu sou é o pão da vida. O eu sou atende a tua necessidade. Você não precisa de deuses, você precisa do Deus Todo-Poderoso. E Jesus olha para si e fala: eu sou. Eu sou. O eu sou de Moisés sou eu. Eu estou aqui entre vocês e posso atender às suas necessidades. Mas o homem, com as suas dificuldades e as suas necessidades, acaba atentando para outras coisas, acaba atentando para um meio mais próximo, alguns, e, por vezes, acabam buscando outros ídolos ou outros deuses. E isso se interpõe novamente entre Deus e o homem. Só que em Jesus a obra se consuma. Em Jesus ele diz: não há mais barreiras. Se você quiser, ó homem, ó mulher, se você quiser, eu sou o caminho que te levará direto ao eu sou. Agora o eu sou não está mais no templo, não está mais no tabernáculo, está andando entre vocês. E eu vou para o Pai, porque ele morre, ressuscita e diz: eu vou para o Pai, mas vou enviar alguém que ficará com vocês até a consumação dos séculos. Aleluia! Caíram todas as barreiras, caíram todos os impedimentos. Agora Deus está extremamente acessível. O eu sou, lá de Moisés, lá de Abraão, atravessa os séculos e vem fazer morada conosco aqui na terra. E é esse Deus Todo-Poderoso, é esse eu sou que vem atravessando os séculos e nos envia o seu Espírito Santo, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Aleluia. Aleluia. Como eu gosto de ouvir isso. Porque agora o eu sou que estava distante do homem, lá atrás em Moisés, agora ele está dizendo: eu estarei em vocês. Não há barreiras, não há motivo para buscar outros deuses, não há motivo para adorar outros ídolos. Mas, a gente mesmo assim sofre de angústia, sofre de necessidades, sofre de pressa muitas vezes, e a gente quer que as coisas nas nossas vidas se resolvam de forma rápida. Afinal, nós não sabemos quanto tempo vamos viver. Eu não sei quanto tempo eu vou viver, então eu tenho pressa. Eu quero que as coisas se resolvam imediatamente. Então, quando eu oro a Deus, quando eu oro aquele eu sou, eu quero que Ele faça hoje, agora. E quando, muitas vezes, a necessidade nas nossas vidas é real e ela acontece de verdade, e a gente passa por determinados apertos, a gente começa a duvidar de que o eu sou lá de Moisés, que o eu sou de Jesus,
esteja realmente em nós. Porque a gente começa a se questionar, por que essas coisas estão acontecendo na minha vida? Por que algo não se faz logo? Por quê? E por quê? E por quê? Nós estamos cheios de porquês. E assim como a sociedade de Moisés, a sociedade de Jesus, a sociedade dos dias de hoje, te propõe ídolos. Te propõe ídolos para que você ganhe tempo. Sei lá para quê. Para que você ganhe riqueza, para que você ganhe carinho, para que você ganhe atenção. Tudo isso é necessidade humana. Quem é que não gosta de ser amado? Quem é que não gosta de receber carinho? Quem é que não gosta de ter uma boa vida? Quem é que não gosta de olhar e falar, nossa, aquela pessoa é nota 10? Quem não gosta? Mas quais os caminhos que te levam a isso? Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Olha que coisa tremenda, agora o eu sou, o Todo-Poderoso, que guiou Moisés lá no deserto, que veio entre nós na terra por meio de Jesus, agora ele habita dentro de nós. E se você ouviu o chamado de Deus para a tua vida, se você creu em Jesus, aceitou Jesus como Filho de Deus, como Salvador da tua vida, o Espírito Santo está em você. Então não há motivo do porquê fazer aliança com outros ídolos, com outros deuses, se você tem o grande eu sou em você. E olha, irmãos, não é pouca coisa. O grande eu sou, que abriu o mar vermelho, habita em mim? Sim, habita em você. Então não há barreiras, não há mar, não há gigante, não há montanha que prevaleça na tua vida. Se você declara, o eu sou me é suficiente. Glórias a Deus. Mas, como eu falei, nos dias de hoje, a gente se depara com esses ídolos aí, ó. São ídolos que se apresentam para nós todos os dias. Todas as decisões, quando você levanta num dia qualquer e você fala, preciso decidir a minha vida, preciso dar direção para ela, vai ter ídolo se apresentando. Deixa que eu resolvo para você. Deixa que eu faço. Isso aí é mole. Se eu resolvo, eu tenho um amigo, eu tenho um contato, eu tenho aquele telefone, tem tudo. Mas são ídolos. Não é o eu sou agindo na sua vida. Porque quando vivemos de mentira, quando damos vazão à ganância, à trapaça, a prazeres desmedidos, nós estamos deixando que se interponha entre nós e o eu sou ídolos. E aí, o eu sou, por amor a nós, fala, você não precisa disso. Você me tem, você tem o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Senhor. O Senhor, não se deixe que ídolos se interponham entre nós, entre na nossa relação e atrapalhem a nossa relação. Riquezas, fama, corpo, poder, são coisas que, por vezes, já passou na sua vida. Já se apresentou a você. De alguma forma, se apresentou e falou, olha, deixa comigo. Vem me seguir. E às vezes ele não te chama para adorá-lo, mas para segui-lo. Vem me segue. Vem me segue que você vai ter fama. Vem me segue que você vai ter um corpo bonito. Vem me segue que eu vou te dar poder. E esses ídolos, como vocês percebem também atravessam os séculos, tentando afastar o homem de Deus. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus. O Deus presente, o eu sou, que está na sua vida. Então, qual é o teu desafio nesta noite?
Qual é o teu problema? Qual é a tua dificuldade? O que é que está atrapalhando a sua vida? Porque eu quero te dizer, o eu sou está em você. O eu sou sabe do que está te atrapalhando. O eu sou está dizendo para você, calma, eu te sou suficiente. Não olhe para o lado, não olhe para ídolos, não adore outros deuses. Eu te sou suficiente. E eu vou fazer na tua vida. Aleluias. O Espírito Santo nos é suficiente. Repare, eu falei desse Deus triuno. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. O Deus que se divide em três. E no decorrer de séculos de história, Ele se apresenta para nós, antes no templo, depois entre nós com Jesus, e agora em nós por meio do Espírito Santo. Então já não há barreira que nos impeçam de ir ao nosso Deus. Já não há impedimento que possa dizer a você, não, você não vai conseguir. Não, declare, o eu sou está comigo. O eu sou me é suficiente. E seja ele em que situação for na sua vida, você precisa crer, o Espírito Santo está disponível para você. Então não há ídolo, não há problema que possa se interpor nessa noite entre você e o teu Deus. E o teu Senhor, o Deus todo Criador. Aleluias. O eu sou habita em nós. Ele é o Deus suficiente. Você tem necessidade de alguma coisa? Eu já estou terminando. Você tem algo que te causa dor? E essa semana eu tive contato com uma pessoa que há muitos anos vem sofrendo de um mal, vem sofrendo de agressões verbais, de humilhação. E essa semana eu pude conversar com ela e falei, basta, o teu Deus vai te livrar disso. O teu Deus é capaz de livrar você dessa dor. Você não precisa de ajuda humana, você não precisa nesse momento, você não precisa de nada, porque Deus está em você, o eu sou está em você, não há mais separação, não há mais barreira. Da sua casa você pode adorá-lo, da sua casa você pode buscá-lo, da sua casa você pode pedir a Ele. E é esse Deus que está dentro de você. O Deus que passou por séculos se aproximando do homem, até vir morar dentro de nós. Aleluia. E se você porventura não tem esse Deus ainda, se você ainda não conhece esse Deus de forma tão íntima, para ter o Espírito Santo de Deus dentro de você, hoje você pode ter esse Deus. Ele está acessível a você. Ele está disponível. Ele quer tomar conta da sua vida e dizer para você, agora é comigo. Você confia nesse Deus? Você pode crer que esse Deus te é suficiente? E no final do ano passado eu conversava com o pastor André Nunes, e eu contava das coisas que Deus tem feito na minha vida, o quanto Ele tem sido provisão. E esse testemunho vem passando por meses, e vem outro mês, e agora como será? Deus é minha provisão. O eu sou está comigo, e Ele traz provisão, e Ele traz cuidado, e Ele me fala, eu estou com você, você não está desamparado, você não está sozinho, você não precisa de ídolos, você não precisa se preocupar, porque eu cuido da sua vida. Então há uma necessidade premente, urgente, hoje, de identificarmos nas nossas vidas se há algo que está se interpondo, se colocando entre nós e o nosso Deus, o grande eu sou, para abençoar a tua vida, para fazer você crescer, para fazer você desenvolver. Porque até para confiar em Deus, você pode perguntar, ô grande eu sou, ô Jesus, tá bom, eu creio em você,
eu creio no Espírito Santo, eu creio no Deus Pai, mas eu não creio tanto assim porque esse problema não sai da minha vida. Eu já busquei todo tipo de solução e mesmo assim, lá está aquele problema. Então hoje eu quero te convidar, coloque um ponto final nesse problema. Coloque um ponto final naquilo que te incomoda. Declare para esse problema, para essa situação, declare para a tua vida, se você não tem problema, declare na sua vida, eu tenho o eu sou dentro de mim. E Ele não me abandonará, Ele dito. Assim como Jesus esteve no meio de nós, fez milagre, curou, libertou, ressuscitou, enviou o Espírito Santo, assim como o Espírito Santo está em nós. Vamos ficar de pé? Você pode dar um aleluia, glória a Deus. Aleluia. Ele é digno. Ele é digno de toda honra, de toda glória. Ele está no meio de nós, Ele está dentro de nós. Ele é capaz de mover a tua vida e apontar para o caminho que você precisa nessa noite. Se você crer, você vai receber de Deus algo na sua vida que mudará para sempre a tua história. Porque esse é o desejo de Deus, que você veja nele a provisão, a tua saciedade de todas as tuas necessidades. E nada te faltará. Aleluias. Então eu queria que você, se você crê que esse Deus está em você, que Ele está dentro de você, e você tem uma necessidade que é urgente, eu quero que você coloque a mão no seu coração. Eu quero que você diga ao Senhor comigo em oração. Fale, Pai, eu preciso de você. Eu quero mudar a minha história agora. Eu não quero dar brecha para ídolos se interpor entre nós, para que eles fiquem entre nós nessa relação. Eu tenho livre acesso a Ti por meio de Jesus Cristo. E eu não quero mais viver isso. Eu vou declarar, eu vou verbalizar que eu terei vitória em Cristo. Vamos orar. Pai, aqui estamos nós, Senhor, com a mão no coração, necessitados da manifestação sempre do Teu Espírito, para nos dar direção, para nos dar, apontar qual caminho. E nesta noite, nós queremos determinar que o grande Eu Sou está em nós e que toda a nossa vida será mudada. Toda a nossa vida vai apontar para Cristo Jesus, que toda a nossa vida será cheia do Espírito Santo, porque nós cremos que o Eu Sou lá de Moisés atravessou os séculos e chegou em Jesus, que completou a obra, consumou a obra e que agora nos deixa o Espírito Santo para atuar em nós. Senhor, nós precisamos de Ti. Nós precisamos desse mover. Nós não precisamos sentir nada, sentir arrepio. Nós só precisamos crer no Teu poder. Nós só precisamos verbalizar que cremos em Ti. E nós estamos fazendo isso nesta noite, porque nós cremos no grande Eu Sou. No grande Eu Sou, que é suficiente no Pai, que é suficiente no Filho e que é suficiente no Espírito Santo de Deus. E declaramos sobre todas as circunstâncias aqui, de todas essas pessoas, que as barreiras, os impedimentos, as dores caiam por terra agora, sejam vencidas pelo poder que há no nome de Jesus. Aleluia. Declarar a bênção, Senhor, sobre essas pessoas é algo maravilhoso. E eu faço isso crendo no Teu poder, na Tua glória e na Tua graça para sempre, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor?